Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Como é bom poder estar reunido como povo de Deus, como igreja, para adorar o nome do Senhor, para ouvirmos a voz do Senhor, que este é o momento do culto, quando nós paramos de falar ao Senhor e ouvimos. E eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor e ouvirmos a sua voz no Evangelho de João, capítulo 1, e eu quero ler apenas um versículo com os irmãos. João 1,14. Talvez um verso que você saiba de cor, mas eu não queria que você lesse ele de modo apressado. Às vezes nós fazemos isso e perdemos a beleza do que está sendo dito. Eu queria, apesar de falar muitas vezes apressado, eu queria convidar você a ler com atenção esse versículo e devotar a sua atenção nessa manhã a esta porção da revelação. João 1,14. Eu estou com a Nova Almeida, que diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Vamos ler juntos a uma só voz, já que é só um versículo? Leiamos novamente. "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Oremos mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor, Deus glorioso, Deus eterno e bendito, Deus misericordioso e clemente, Deus gracioso. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra que acabamos de ler. Obrigado por essa verdade tão gloriosa que nós acabamos de repetir com os nossos lábios e de que fora testemunha muitos homens, Senhor, e que agora nós, por essa verdade, somos transformados, somos salvos, somos colocados na eternidade. Obrigado, Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, pedimos que a Tua palavra possa, ó Deus, trazer a nós consolo, trazer a nós motivação para continuarmos vivendo neste mundo tenebroso, de modo santo e piedoso. Nós oramos pedindo a orientação do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem é Jesus? Essa pergunta ela pode soar simples. Se você pensar rapidamente ou até mesmo precipitadamente, você pode dizer: essa pergunta é muito simples. Eu sei quem é Jesus. Mas é tão interessante que, se não for a pessoa mais popular da história da humanidade, nós podemos estar falando de uma das personagens da história mais famosas, o Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isso. Nós estamos falando a respeito de quem foi alvo de muitas controvérsias na história da humanidade, por causa dessa simples pergunta: quem é esse Jesus Cristo? Durante os primeiros cinco séculos da história da igreja cristã, nós lemos a respeito de grandes debates que foram nutridos por causa dessa simples pergunta: quem é Jesus? E às vezes nós, cristãos, vivendo nesses tempos pós-modernos, depois de um caminhar, de um trilhar de história tão longo, nós podemos dizer: essa pergunta é muito simples. Nós já temos uma cristologia bem elaborada, e às vezes por causa disso, diante de perguntas simples como essa, nós dizemos: é fácil. Mas é tão interessante que os que creem em Jesus têm uma resposta fácil e afirmações a fazer a respeito dele. Mas aqueles que não creem na pessoa dele também têm resposta para essa pergunta. Alguns vão dizer que ele é apenas uma alma evoluída, um homem com inteligência diferenciada, um profeta diferente de todos os outros profetas. Quem é Jesus? A resposta a essa pergunta diz respeito, a forma como você responde essa pergunta, diz respeito ao seu futuro eterno. O próprio Jesus diz, registrado por João neste Evangelho, no capítulo 8, versículo 24, ele diz: "Por isso eu disse a vocês, que vocês morreriam nos pecados de vocês, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados." A resposta a essa pergunta, quem é Jesus, diz respeito ao seu futuro eterno. Embora que a salvação não diga respeito apenas a um mero conhecimento, mas o conhecimento de Cristo é o conhecimento salvífico.
João, a pessoa de Jesus Cristo, é o centro da nossa teologia cristã. E é nisso que João está focado, não somente aqui no versículo 14, que foi alvo da nossa leitura, mas no todo do seu evangelho, no conteúdo do evangelho de João, ele está focado nessa pessoa, como já foi afirmado pelo próprio evangelista, lá no capítulo 20, versos 30 e 31. João fez uma seleção de fatos a respeito de Jesus, de milagres que ele realizou, para que as pessoas pudessem crer que ele é o Cristo, e crendo, pudessem ter vida em seu nome. João, com essas afirmações feitas no Evangelho, com essa seleção de milagres e de fatos a respeito da vida de Jesus, ele está combatendo um falso ensino de seus dias, a respeito de uma resposta a essa pergunta: quem é Jesus? Que parece muito simples, mas nos dias de João, alguns afirmavam que Jesus era meramente um ser humano, filho da geração natural de José e Maria, que era mais justo do que qualquer outro e mais sábio do que qualquer outra pessoa, que o Cristo desceu sobre Jesus no momento do batismo e que o Cristo abandonou Jesus momentos antes do seu sofrimento, que o Cristo mesmo não padeceu, que o Cristo mesmo não sofreu, que quem sofreu foi Jesus. E acredite, muitas pessoas nos dias de João estavam se deixando confundir a respeito da resposta à pergunta simples: quem é Jesus? A resposta de João, que é a resposta do seu evangelho para a igreja, era para que eles pudessem discernir a verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo, para que aqueles que criam no Senhor Jesus Cristo pudessem sustentar os seus pés na pessoa de Jesus. E o que ele faz para isso? Ele escreve para confirmar os crentes na doutrina, porque o Cristo se revela em doutrina, em ensino a respeito dele mesmo, a respeito do reino. E é o que o Evangelho de João tem feito até o dia de hoje. O Evangelho tem conduzido a igreja na crença correta a respeito de Cristo. Cada milagre, cada narrativa selecionada por João, cada palavra registrada este livro, foi registrada com este propósito. E é assim que ele começa o Evangelho, lembrando quem é o Verbo. E é o termo que ele usa para mostrar a pré-existência daquele que se encarnou. É a palavra que ele usa para mostrar que aquele que pré-existe tem a mesma essência, a mesma natureza que o Deus eterno, quando ele estava diante do Pai. Ele usa a palavra verbo para se referir a Cristo e a Jesus como o Criador de todas as coisas, o mediador da criação e como quem é a fonte da vida. Ele é distinto da sua criação, ele não se confunde com os homens, é o que João vem dizendo para a gente. E a gente para no versículo 14, o verso mais emblemático, ou que se confunde nesses emblemas que João vem mostrando para a gente. Um versículo que nós gostamos de repetir, mas muitas vezes não refletimos a respeito da glória expressa nessas poucas palavras. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu queria convidar você, com base nessas informações já apresentadas, e diante de um verso tão glorioso, eu queria convidar você a pensar a respeito da gloriosa encarnação de Cristo. E que você pudesse contemplar um pouco, com base na revelação de Deus, ou nessas breves palavras de João. Por que gloriosa? Por que gloriosa a encarnação? E olhando para essas palavras de João, eu posso dizer, porque o Cristo eterno, o Verbo, se tornou como um de nós. E nós não estamos falando de algo corriqueiro, de algo simples, de algo fácil. Estamos falando de algo difícil, sobrenatural, maravilhoso. E é o que João está dizendo para nós. O Verbo se fez carne. A primeira expressão que abre o versículo, se fez carne, já traz para a gente um grau de complexidade. Quando eu olho para essas palavras, a palavra carne, no Novo Testamento, por exemplo, ela é cheia de significado, ela é cheia de sentidos. Eu olho o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas e diz, a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque ambos são opostos entre si. O que João quer dizer com essa palavra aqui no verso 14, quando ele diz que o Verbo se fez carne? Será que ele quer dizer que Jesus se tornou um pecador, como nós somos pecadores?
Será que a palavra carne só carrega esse sentido? Eu olho para o próprio João e eu vejo João usando a palavra carne com outros sentidos. Por exemplo, se você for ler a sua Bíblia e vai até o capítulo 6, lá a palavra carne vai ser usada para se referir à carne de Cristo, no sentido místico do corpo de Cristo. Aquele que não comer da minha carne. E ele não quer falar de carne física. Ele não está chamando a gente dizendo que toda vez que a gente for comer a ceia do Senhor, nós estaremos comendo um pedaço do corpo de Cristo. Mas ele está usando o termo carne para se referir a um sentido místico do corpo de Cristo. Ele usa a palavra carne no capítulo 17, versículo 2, para se referir à aparência exterior do corpo humano, para falar da constituição física do corpo. Ele usa a palavra carne para se referir à humanidade, toda a carne. Mas aqui no verso 14 ele diz: e o verbo se fez carne. E o que João quer dizer para a gente com essa expressão e com essa palavra é que carne nesse versículo indica o mesmo sentido da palavra carne no verso anterior, no verso 13, quando ele lembra para a gente: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele usa o termo carne como uma referência à natureza humana, sem nenhum comprometimento ético, para se referir à carne de fato como esse corpo frágil, esse corpo afetado pelos efeitos do pecado. Cristo se fez carne. João quer dizer, ele se fez como um de nós. Eu não sei se você para pensar na grandeza e na glória que há nesta afirmação. O verbo se fez carne. Ele está dizendo para a gente, ele está nos mostrando que Jesus assumiu o que eu e você, o que nós somos. Ele se fez carne, quer dizer que ele se tornou humano, ele se tornou homem, e ele se tornou homem como nós somos homem, e a Escritura testemunha isso, as pessoas que viram Jesus testemunham isso. Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, que no tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascendo de mulher. E é assim que os evangelhos testemunham. Jesus entrou no mundo de um modo miraculoso. Deus, ele fez a virgem conceber. Mas ele nasceu como nós nascemos. Ele nasceu de mulher por um parto natural. E foi as portas que se abriram para Jesus, foi as portas que se abriram para nós. Nascido de mulher, atestando a sua plena humanidade. Mas não somente isso, quando nós lemos o Evangelho de Lucas registra que ele teve infância como nós temos infância. E que ele teve adolescência como nós nos tornamos adolescentes. Embora que naquele período ninguém fizesse essa distinção e desse essa atenção que hoje nós temos com os nossos adolescentes, e graças a Deus por isso. Porque entendemos que há essa fase, essa transição tão importante na formação de quem nós somos, e que muitas vezes nós como igreja estamos desatentos. Mas Jesus também foi adolescente. E é tão interessante ver que na sua adolescência ele foi levado ao templo, como registra Lucas. Ele conversava com os doutores do templo. E ele falava de modo sábio, como falam os sábios do templo. E as pessoas ficavam admiradas com a graça que havia nele, com a sabedoria que havia nele, mostrando para vocês, adolescentes, que não deve usar a justificativa de que é porque eu sou adolescente, vou fazer besteira. Não, Jesus foi exemplo perfeito para a gente de adolescência. Ele foi adolescente, vivendo como adolescente. Mas a Escritura diz mais. Diz que ele se alimentou, bebeu, dormiu, se cansou, chorou, também se alegrou. E por que eu estou fazendo essas afirmações? Para você se identificar com ele. O verbo se fez carne. Ele se tornou homem. Assumiu a natureza humana. E ele teve as mesmas necessidades como nós humanos temos, de sentar e de comer, de chorar quando as situações difíceis o alcançam, e ele chorou também, como o próprio João registra. Ele se cansou, como Marcos registra, e a família dele foi até onde ele estava para o pegar e o levar para casa, até pensando que ele estava meio louco, porque fazia dias que não parava nem para comer. É interessante olhar para a humanidade sendo testemunhada, e nós vemos um Cristo que leu as Escrituras,
Nós vemos um Cristo que orou, nós vemos um Cristo que se submeteu à vontade de Deus. E é tão interessante olhar para esses relatos e registros do próprio João, no capítulo 4, quando ele fala dessa sua submissão à vontade de Deus. Que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Paulo, falando a respeito dessa obediência de Cristo, diz que ele se humilhou, se fazendo obediente até a morte, se submetendo. Os outros evangelistas relatam a respeito do testemunho de Cristo no templo, lendo as Escrituras, refletindo sobre as Escrituras, orando, pedindo orientação a Deus. Nós vemos um Cristo que adorou ao Pai. Aquilo que nós fazemos como seres humanos, Jesus fez, porque também foi homem como nós somos. E como nós somos, Ele também é, e Ele foi tentado. Ele foi tentado, e nós lemos o relato glorioso no Evangelho de Mateus. Jesus suportando as aflições da tentação. E é interessante lembrar isso. Ele foi tentado no que nós somos. E Ele respondeu a tudo com aquilo que Ele conhecia, com a palavra de Deus. Mas ainda pensando na experiência humana e olhando para o nosso Salvador, Ele sofreu. Ele sofreu nascendo em uma família simples e pobre. Ele sofreu sendo maculado e ultrajado pelos seus conterrâneos e até os seus familiares que não criam nele. Ele sofreu o falso testemunho dos outros. Ele sofreu a decepção e a traição dos seus próprios amigos, dos seus discípulos. Ele sofreu o abandono. Ele sofreu os comentários de mau gosto daqueles que, não é esse aquele filho do carpinteiro? E sai alguma coisa daquele lugar, daquela cidade? Ele sofreu, mas não foi só esse tipo de sofrimento como nós sofremos. Ele sofreu além desse sofrimento. Ele sofreu a morte, não só a dele. Ele sofreu a nossa morte. Mas não foi qualquer morte. Foi uma morte injusta. Ele não tinha culpa nenhuma, e o seu juiz diz: eu não vejo nesse homem culpa nenhuma. Mas ao mesmo tempo foi o homem que foi omisso e lavou as mãos, entregando Jesus para ser condenado por seus conterrâneos. Ele morreu uma morte injusta, mas ele morreu uma morte que era a nossa morte também. Por isso torna essa morte inigualável, a morte de Jesus. Sofreu, foi sepultado, permaneceu 3 dias na morte. Tudo o que é natural a um ser humano, João está dizendo, Ele se fez carne, Ele se fez um de nós. E é dessa forma que Ele se torna o Emanuel, o Deus que nós nos identificamos com Ele, o Deus conosco, o Deus que veio até nós, e como diz o autor aos Hebreus, que era necessário que Ele fosse homem. Como diz o mesmo autor aos Hebreus, Ele suportou todas as aflições e foi tentado em todas as coisas, mas tem um diferencial: mas sem pecar. João, no seu Evangelho, nos faz ver a beleza da pessoa de Cristo, o Deus glorioso, como diz Ele mesmo na sua oração no capítulo 17: glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. O Deus eterno, o Cristo glorioso, o Verbo de Deus, Ele se fez carne, Ele se tornou o homem, Ele se fez como um de nós. E eu não sei como você pensa, ou que você sente enquanto você consegue fazer essa reflexão, ou você receber essa revelação. Deus glorioso, o Criador, o doador da vida, a própria vida, o Deus eterno e glorioso, se fez como eu sou. Ele conhece a natureza humana, não só porque Ele é onisciente, mas Ele mesmo se encarnou. E aqui eu paro para pensar na expressão se fez carne, Ele se encarnou. E eu não quero com isso que você entenda como a nossa cultura é recheada dessa mentalidade também espírita. Jesus não reencarnou,
E a encarnação de Cristo não dá base para uma crença numa reencarnação. Porque quando ele fala em se fez carne, ele está falando do que ele tomou a forma humana. Não está falando que ele já foi carne e voltou a ser carne, porque é isso que diz a reencarnação. E assim, volta em carne, volta em carne. Quantas vezes nós não sabemos, porque a doutrina da reencarnação não diz quantas vezes são necessárias o homem reencarnar para que ele se torne perfeito, mas diz que é o caminho da perfeição. Nós lemos no Evangelho que ao homem, Hebreus capítulo 9, verso 27, está ordenado morrer uma única vez. E depois disso, segue-se o juízo. Não existe reencarnação, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E João está dizendo, ele viveu como vive eu, como vive você, com as mesmas necessidades, passando pelas mesmas demandas, sofrimentos. E eu volto, não sei o que você sente quando você pensa a respeito do Deus eterno se fazendo como você é, se fazendo carne. Por isso, a gloriosa encarnação de Cristo, porque o próprio Cristo se fez homem. Não é uma pergunta simples, nem um fato simples, mas eu continuo olhando para o texto e eu digo, a gloriosa encarnação de Cristo, porque na encarnação de Cristo, as duas naturezas, elas foram unidas numa só pessoa, e as coisas começam a se tornar mais complexas ainda. Não é só o Deus eterno que tomou forma humana, é o Deus eterno que se fez homem, e Ele existiu, Ele não deixou de ser o que Ele sempre foi, Ele continuou sendo o Verbo eterno de Deus, mas agora é encarnado, se fez carne. Também traz para mim esse entendimento, na pessoa de Jesus Cristo, estavam reunidos de um modo perfeito, o Verbo eterno de Deus e um ser humano com uma carne frágil por causa dos efeitos da queda no ser humano. Ao mesmo tempo, Deus e homem. E aí eu paro e eu começo a pensar, Deus e homem ao mesmo tempo. A minha lógica não vai conseguir captar isso com perfeição. É um grande mistério revelado na fé cristã, um assunto que nós devemos tratar com muito cuidado e pensar a respeito dele com muito cuidado, para a gente não se entregar àquela curiosidade pecaminosa, àquelas especulações inúteis, ou tratar esse assunto de um modo desrespeitoso ou até mesmo irreverente. Mas é algo que nós devemos refletir a respeito e carregar o ensino a respeito, porque é necessário que creiamos que Ele é, para que não morramos dos nossos pecados. E João está dizendo para a gente, o Verbo se fez carne. É diferente da expressão usada lá quando a mulher de Ló se fez uma estátua de sal, ou foi transformada numa estátua de sal. Ela deixou de ser o que ela era e passou a assumir uma nova coisa. Ela deixou de ser humana e passou a ser sal. Mas quando João diz que o Verbo se fez carne, ele está dizendo como se referia ao testemunho do Antigo Testamento. Se fez filho, se fez pai. Ele não deixou de ser quem ele era anteriormente, mas ele assumiu uma nova natureza. E é o que João está dizendo para mim agora. Ele se fez carne, mas ele continuou sendo o Verbo. Ele assumiu a forma humana sem deixar de ser divino. E esse foi um dos grandes dilemas nos primeiros séculos do cristianismo. Parar para refletir a respeito da natureza de Cristo, da natureza de Jesus, das naturezas do Redentor, que é pleno homem e pleno Deus. João está dizendo que na pessoa de Jesus está unido de um modo perfeito. Tudo que ele já tratou dos versos de 1 até o 14, ou até o 13. O eterno, o divino, o pessoal, o Criador, a vida, a luz, a salvação, entrou pelas portas naturais e se fez filho de uma mulher. A discussão lá nos primeiros séculos é, Maria é mãe de Deus? Maria não pode ser a mãe de Deus. Ela não gerou a divindade, mas a divindade escolheu Maria para entrar no mundo. É simples responder quem é Jesus?
Não é simples. Mas nós não podemos cair ou abraçar a resposta dos hereges dos primeiros séculos, que achavam que as duas naturezas haviam se misturado e que era uma mistura de homem e de Deus. Não, as duas naturezas, elas não se misturaram. Ele é pleno homem e é pleno Deus. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. É complexo. Eu não posso pensar que em algum momento a natureza divina quis sufocar a natureza humana de Jesus, ou que em outro momento a natureza humana sufocou a divina. O que João está dizendo para a gente é que as duas naturezas permaneceram perfeitas e distintas ao mesmo tempo numa única pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. E que eu não posso pensar que em algum momento aqui é a natureza de Jesus, ou que em outro momento aqui é a natureza de Cristo, porque essas naturezas em Jesus, elas também são inseparáveis, elas estão unidas de um modo perfeito, e não houve nenhum momento que ele deixou de ser isso para ser aquilo, ou que ele foi Deus e não foi homem. A todo momento, nós olhamos para a Escritura e vemos que os atributos que são próprios do ser de Deus são aplicados à pessoa de Jesus. E nós vemos um Jesus onisciente, que conhece o que se passa no coração dos homens, mas que em alguns momentos ele renuncia a tal conhecimento por causa da humilhação que ele está vivendo, mas que a todo momento ele está sendo pleno homem e pleno Deus. E foi assim que a igreja se depara com essa pergunta: quem é Jesus? Para entender a sua natureza. E em 381 depois de Cristo, lá no credo de Constantinopla, que é o niceno-constantinopolitano, o credo, eles fazem a afirmação gloriosa: creio em um só Deus. Porque quando eu discuto a respeito da pessoa de Cristo, está em jogo também a doutrina da Trindade, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E aqueles irmãos reunidos em concílio chegaram à conclusão: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E eles então afirmam, respondendo à contenda a respeito da natureza de Cristo: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial com o Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Deus de Deus, homem de homem. Essa é a gloriosa encarnação do Verbo, é colocar diante de nós algo tão glorioso e sublime, mas que foge à nossa compreensão limitada e caída. Por isso o Senhor diz para nós mesmos que Ele é esse ser perfeito, incomensurável, mas que se fez como um de nós. E eu digo, que glória pensarmos a respeito da encarnação do Verbo. E essa encarnação é esse ser glorioso que carrega na sua natureza, que carrega no seu ser a natureza humana e a natureza divina, ambas distintas, mas ambas perfeitamente unidas. Elas não concorrem no sentido de disputarem, mas elas cooperam justamente para o que o Senhor veio fazer neste mundo. E aí eu paro e percebo como é gloriosa a encarnação. O Verbo se fez carne, unindo duas naturezas perfeitas. E eu considero, para realizar então uma obra completa e perfeita, para fazer algo que torna sublime e única a obra que Cristo realizou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória que só podia ter o Deus eterno. Foi isso que João viu, foi isso que João escreveu na sua carta, o que os meus olhos viram, o que as minhas mãos apalparam, no que diz respeito ao Verbo da vida, a Cristo. É o que eu passo para vocês. João está combatendo uma tendência herética nos dias dele, que dizia que Jesus era um homem,
e que por um momento se tornou Cristo, ou recebeu Cristo no seu corpo. E nós, irmãos, precisamos firmar os nossos pés nessa verdade gloriosa, de que Ele é pleno homem e pleno Deus, porque não é diferente nos nossos dias. Os debates não ficaram restritos ao primeiro século. Nós vamos debater hoje ou encontrar pessoas hoje negando a divindade de Cristo, como fazem as testemunhas de Jeová, como fazem os mórmons, como fazem os espíritas. Nós vamos encontrar pessoas negando a realidade da natureza humana de Jesus, afirmando que Ele era apenas uma aparência de ser. Como diziam os docetas lá do primeiro século. Existem tendências assim, pensamentos pós-modernos que julgam a pessoa de Jesus apenas como uma pessoa famosa, afamada. E eu olho e vejo João dizendo: o Verbo se fez carne, viveu entre nós, nós vimos, e era inconfundível o que Ele refletia. Era inconfundível o modo como Ele falava. É inconfundível a consciência que Ele tinha e tem da obra que Ele veio realizar. É inconfundível os atos que Ele fez, as ações que Ele teve. São inconfundíveis os milagres realizados por Sua mão. E João está dizendo para a gente tudo isso no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, verdade e glória. A junção de duas naturezas em um só homem. 1 hora é pouco, 40 minutos é muito pouco para falar a respeito dessa glória, dessa junção. O doutor Heber Carlos de Campos, ou Heber Pai, escreveu um livro só sobre o tópico As Naturezas do Redentor. É um livro, porque ele discute e ele não chega a uma resposta para dizer, é isso. Ele vai dizer para a gente, estão unidas, perfeitamente unidas, não se misturam, não disputam, mas era necessário que Ele fosse homem e Deus. E aí ele vai dizer para a gente, o Cristo glorioso, o Senhor Jesus Cristo, Ele realizou uma obra perfeita e completa diante de Deus e em favor dos homens. E o autor aos Hebreus, em Hebreus 2,14, vai lembrar isso. Era necessário que Ele fosse homem como nós somos, Hebreus 2,14, para que a obra que Ele realizou pudesse alcançar e suprir os seus efeitos, alcançar e realizar o efeito que Deus desejou. Hebreus 2,14 diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por meio de sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Era necessário que Ele fosse homem, para fazer como o João testemunha, para que por meio do sacrifício que Ele realizou, pudéssemos ter a propiciação dos nossos pecados. 1 João capítulo 2, ele vai dizer para a gente no verso 1, meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Era necessário que Ele fosse homem perfeito e completo, como nós somos humanos, para que a sua obra pudesse alcançar perfeição e salvação na vida da gente. Como testemunha o livro, a carta aos Hebreus, no capítulo 4, para que Ele pudesse realizar um sacrifício perfeito, para nos resgatar da nossa morte, da nossa condenação. Mas era necessário que Ele fosse Deus, para que diante de Deus Ele pudesse interceder de um modo perfeito. E é por isso que o autor aos Hebreus, mais uma vez, fala a respeito desse sacerdócio perfeito, realizado pelo Senhor Jesus Cristo, e que Ele pudesse se aproximar de Deus, diferente de todos os outros sacerdotes, que ofereciam sacrifícios primeiro pelos seus próprios pecados, e era necessário que eles fizessem isso anualmente, e ainda se aproximavam de Deus inseguros, com a corda amarrada no seu próprio pé, para que se acontecesse qualquer coisa, não acontecesse, e eles não fossem aceitos diante de Deus, e morressem, eles pudessem ser resgatados lá do Santíssimo Lugar. O autor dos Hebreus diz que Jesus é diferente. Ele ofereceu a própria vida como homem. E Ele entrou e está na presença de Deus. E o capítulo 4 dos Hebreus é fantástico. Quando ele termina de falar desse sacrifício de Cristo, ele vai lembrar desse sacerdote perfeito.
que sabe o que é ser provado, que sabe o que é ser humano, mas em quem também a satisfação de Deus é encontrada. O próprio Deus testemunha no momento do batismo de Jesus, quando ele diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem me satisfaço. Somente na companhia da natureza divina e da natureza humana, ambas caminhando juntos, é que nós podemos olhar para Cristo e encontrar uma justiça perfeita, uma justiça que é imputada a nós, e é por isso que nele nós temos vida. É por causa da união das duas naturezas do Redentor que nós vamos encontrar em Cristo a ressurreição perfeita, que é modelo para a nossa ressurreição. E é na ressurreição dele que nós esperamos a nossa ressurreição, para termos um corpo à semelhança do dele. E ver que coisa gloriosa, o corpo humano de Cristo está nas alturas, entronizado. O corpo humano de Cristo ressuscitou, aperfeiçoado, está nos céus. E é nisso que nós esperamos, porque ele é essa encarnação perfeita. É porque a natureza de Cristo divina e a natureza de Jesus humana estão ali perfeitamente unidas, que nós temos uma perfeita redenção, um perfeito resgate. E o apóstolo Paulo, falando a respeito desse resgate, ele testemunha de um modo completo, glorioso, perfeito, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, quando ele nos lembra: ele nos libertou do domínio, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, diz o apóstolo Paulo, que é a imagem do Deus invisível, ele que é antes de todas as coisas, ele que é o Criador de todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nele tudo subsiste. Paulo testemunha a glória que há nessa encarnação de Cristo, mas a glória decorrente dela, na obra que ele realizou, numa redenção que satisfaz a Deus de um modo perfeito e pleno, com sua justiça, e alcança aos homens e transforma o homem de um modo completo e perfeito, a ponto de não precisarmos complementar a obra de Cristo, porque é uma obra perfeita, não requer complementos, não requer adaptações, não requer aperfeiçoamento, sempre foi perfeita, continua sendo perfeita e o será para sempre perfeita a obra que ele realizou, porque nele reside a plenitude, o encontro do homem e Deus. Em Cristo nós vamos encontrar tudo o que ele fez de um modo satisfatório aos homens e a Deus. Esse encontro, a encarnação da divindade com a humanidade, essa junção em uma única pessoa, foi o único caminho que Deus deu para que o homem pudesse ser resgatado e restaurado e a sua justiça pudesse ser satisfeita. Por isso João está dizendo para aqueles cristãos do primeiro século: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É um simples versículo, é uma magna verdade, é uma gloriosa obra que está diante de você, toda vez que você repete essas palavras, mas que às vezes nós falamos de um modo tão rápido e tão acostumados, que não mais nos gloriamos na verdade da encarnação. E às vezes até aceitamos os discursos pós-modernos a respeito da pessoa de Jesus, que simplifica ou reduzem ele a um mero homem, ou a um mero sábio, ou como todo mundo quer tirar uma casquinha de Jesus, um revolucionário, ou eu vou ficar aqui mesmo para não entrar em muitos debates, mas todo mundo quer tirar uma casquinha dele, querendo puxar um pouquinho dele. Os que creem em Alá falam dele de um modo, os que creem em Buda falam dele de outro modo, os que creem nos espíritos e esperam no aperfeiçoamento através da reencarnação falam dele de outro modo. As feministas falam de Jesus, os veganos, os de esquerda falam de Jesus, os de direita falam de Jesus. Preste atenção que cada um fala de Jesus. Mas o Evangelho diz: o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, inconfundível, como Deus é inconfundível. Pensa nesse versículo. E eu queria desafiar você. Ouvir essas verdades, ela devia despertar no seu coração algumas atitudes. A primeira delas devia ser profunda gratidão. Saber que Deus se fez homem. Devia gerar no nosso coração um senso de gratidão, mas não é aquela gratidão como dizem os coaches. Seja grato. Não. É aquela gratidão de devoção, de entrega, de saber que de dependência. Isso que é gratidão segundo a Escritura. Eu demonstro a Deus que eu o amo e que eu sou grato quando eu me devoto a Ele, quando eu me entrego a Ele, quando eu faço a Sua palavra, quando eu obedeço aos Seus mandamentos. Essa gratidão que devia ser despertada no coração da gente ao parar e pensar: Ele se fez homem. A glória da junção do divino e do humano, e que realizou algo completo e perfeito e satisfatório, que não requer progresso, que não requer aperfeiçoamento, que não requer melhorias, que não requer complemento. Jesus fez isso, Ele habitou entre nós, Ele se fez carne, Ele assumiu a forma humana. Para quê? Não foi só para esbanjar poder e sabedoria e glória, foi também, mas foi para salvar. Ele se fez carne para salvar. Ele se fez carne para morrer na cruz. Ele se fez carne para se humilhar. Ele se fez carne para resgatar. Por isso que o nosso coração devia ser tomado por um sentimento de gratidão. Obrigado, Senhor, porque o Verbo se fez carne. Mas o Verbo se fez carne. Isso deveria gerar no nosso coração não só a atitude de gratidão, mas uma gratidão que me reportasse à adoração, à contemplação, ao enchimento, ao desejo por apreender, por guardar no coração essas verdades e sermos despertados por um interesse glorioso na pessoa de Cristo. Não uma curiosidade pecaminosa, como os nossos catecismos, eles condenam a curiosidade pecaminosa, somente para especular a respeito do Verbo. Mas Paulo desafia os colossenses a aprofundar as suas raízes, a contemplar e a se satisfazer com a pessoa de Cristo. E era essa atitude que deveria borbulhar no nosso coração diante dessa verdade. O Verbo se fez carne. Uma necessidade de compreender, de contemplar, de se extasiar, de ficar assim, de fato, abobalhado diante de tanta glória, de tanto poder manifesto num ato. O Cristo se fez carne. Mas essa fala que eu tenho repetido, o Cristo se fez carne, ela deveria também me encher de um outro sentimento, de uma outra atitude. A da segurança, a da graça, e de saber que nele eu estou seguro, nele eu encontro compreensão, compaixão, porque Ele se fez carne também com esse propósito. O Verbo se fez carne, Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é ser humano, Ele mesmo experimentou o sofrimento, Ele é alguém sensível ao sofrimento do seu povo. E é o que diz para a gente o autor aos Hebreus lá no capítulo 4. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porque Ele mesmo suportou todas as aflições, mas sem pecado. Você lembra do verso seguinte, de Hebreus capítulo 4? Portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça e socorro em ocasião oportuna. Então dizer, o Verbo se fez carne, o Verbo se fez como eu sou, deveria gerar no meu coração esse senso de segurança, de que Cristo é esse abrigo, de que Cristo é esse lugar seguro, de que eu não preciso de nada que o mundo me ofereça, de nenhum conselho meramente humano, nenhuma descoberta humana para me sentir seguro, porque Cristo é esse abrigo. Cristo é essa sombra gloriosa. Cristo é esse sacerdote benevolente. Cristo é esse sacerdote compassivo. Cristo é esse sacerdote misericordioso, porque Ele mesmo conhece as suas lutas. Ele mesmo conhece o que você suporta por ser humano e carregar essa natureza fragilizada, que tem necessidades,
e que se entrega a pensamentos e a sugestões, e que se sente tentado em muitas circunstâncias. Lembra? Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Em Cristo você encontra também um abrigo, um refúgio para as suas aflições, para o seu sofrimento, para os seus medos. Só nessa frase, ele se fez carne, esse lembrete a você, que ele conhece as lágrimas, ele conhece quando a gente suprime aqui a dor para não transparecer, ele sabe o que é padecer. E lembrar dessa humanidade de Jesus nos faz descansar nessa graça e nessa compaixão que há nele. E saber que eu posso recorrer a ele e achar nele socorro, na hora certa, no tempo certo, o socorro certo. O Verbo se fez carne, e por causa disso eu encontro compaixão. Ele se identifica conosco, ele é o Emanuel, ele é o homem. Mas eu não posso esquecer, ele é Deus, ele é glorioso, ele é todo-poderoso, ele é perfeito, ele é Deus. E aí é por isso que eu não posso também tratar Jesus apenas como um igual a mim. Eu preciso olhar para Jesus também, não só como um abrigo de compaixão e graça e misericórdia, mas eu preciso olhar para ele também como objeto da minha adoração. E é o conselho que ele dá aos seus discípulos, lá no capítulo 14 de João: creia em Deus, mas creia também em mim. E há a necessidade de nós olharmos para o nosso Salvador como o nosso Deus glorioso, e nós sim cantarmos a sua glória, anunciarmos a sua obra, nos extasiarmos nele, nos satisfazermos nele. E nós muitas vezes tratamos Jesus como algo corriqueiro e respondemos à pergunta: quem é Jesus? Com uma resposta evasiva ou irresponsável. Ele é tudo. Às vezes sem reflexão, às vezes como uma fuga da responsabilidade de contemplá-lo, de conhecê-lo, de adorá-lo. E tomamos o Cristo de Deus, muitas vezes de modo vão, por não pararmos para pensar: o Verbo se fez carne, Deus habitou entre nós, Deus tabernaculou, que é a expressão que aparece em João 14. Ele morou conosco, ele ergueu a sua casa entre nós, ele viveu entre nós. Isso não deve se tornar em algo corriqueiro, mas algo que motive a gente a sair de casa para vir para esse lugar no dia dele, para cantarmos músicas que não é para satisfazer você ou fazer você pular e balançar o seu corpo, mas é para adorar a ele, que não é para chamar a sua atenção, é para agradar a ele. E nós muitas vezes, por não refletirmos a respeito de quem é Cristo, nós vimos para esse lugar querendo que aquelas pessoas que vão para ali agradem a gente, que os homens que sobem aqui agradem a gente, que as pessoas que oram, que a gente oferta para agradar a gente mesmo, por falta de refletirmos a respeito de quem é Cristo. E nós estamos muito preocupados conosco, voltados para nós mesmos, porque não refletimos a respeito da frase: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E não pensamos na glória que há em parar a nossa agenda corrida de semana e dedicarmos um dia para alimentarmos essa glória na nossa mente, em refletirmos a respeito dele, em enchermos o nosso coração com a sua palavra e transbordarmos isso através do nosso culto, da nossa adoração a ele, através das nossas músicas, através da palavra dele, das nossas orações, das nossas ofertas. Estamos adorando aquele que não poupou esforços. Como assim? Ele se fez carne. Ele é Deus que veio, igual ouviu o gemido do povo no Egito e levantou Moisés. Deus viu a nossa incompetência, o nosso sofrimento no pecado, a nossa inabilidade para se livrar dessa condição. E ele mesmo se fez carne. E Paulo diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo, lembra o Verbo, morrer por nós. Que glória que devia encher o nosso coração pelo desejo de adorar Ele. Ele é Deus. Jesus, o Cristo, é para nós o verdadeiro Deus. Mas aí eu paro e pego carona numa coisa que a gente sempre fala. Eu olho para João 1,14 e quando ele me lembra: o Verbo se fez carne,
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu sou lembrado que Jesus assumiu a forma humana, que ele suportou as aflições como humano. Mas aquela frasezinha, aquela observação do autor dos Hebreus, ela é muito importante. Mas sem pecar. Jesus se configura para a gente então como o verdadeiro padrão de santidade, como o verdadeiro modelo a ser seguido, como o verdadeiro exemplo. Mas ele não é um mero exemplo, nós já vimos, ele é o Cristo de Deus, ele é a junção de duas naturezas gloriosas. Eu não posso reduzi-lo a um exemplo, como muitos fazem, mas eu não posso abandoná-lo como um exemplo. Ele é o exemplo perfeito para a gente, para as nossas necessidades. Ele é homem como nós somos homem. Ele é exemplo perfeito para mim, porque se ele fosse anjo, ele não seria um exemplo perfeito para mim. Se ele fosse um animal, ele não seria um exemplo perfeito para mim. Mas porque ele é homem, ele se encaixa perfeitamente na minha necessidade. E ele se torna para mim esse exemplo perfeito. E aí eu olho para o que João diz, lá em 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que crê nele, esse deve andar assim como ele andou. João entendia que Jesus é para nós o Cristo de Deus, a salvação. Ele é para nós o Senhor. E ele é para nós também o exemplo. Ele é o próprio Verbo que viveu como nós vivemos. E é por isso que Pedro vai lembrar lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 21. Ele deixou exemplo para a gente seguir os seus passos. Nós precisamos olhar para Cristo também e ver como Jesus viveu e renunciou e amou e buscou suprir as suas necessidades. Nós precisamos nos espelhar nele e olhar para ele como esse exemplo de perfeição. Porque ele se fez carne, ele se fez homem. O Verbo encarnou, Cristo se fez homem. Há alguma dignidade também na forma que ele escolheu para vir ao mundo. Ele assumiu um corpo humano, ele viveu em um corpo humano, ele morreu em um corpo humano, ressuscitou em um corpo humano, subiu aos céus em um corpo humano, está sentado à direita de Deus em um corpo humano, voltará em um corpo humano. Isso não fala nada a você? Há dignidade no nosso corpo. Nós não podemos tratar o nosso corpo de qualquer jeito. Eu vou ressuscitar, vai ser transformado. Lembra que o corpo ressurreto de Jesus carregava as marcas e os sofrimentos que ele viveu antes da morte? Lembra que o corpo de Jesus fora reconhecido pelos discípulos e reconheceu que ele era Jesus? Nós ressuscitaremos, o nosso corpo será transformado, mas já teremos não sei como, marcas da vida que nós vivemos aqui. Há uma dignidade no nosso corpo. Nós não podemos ser influenciados por aquela mentalidade grega de que a matéria é má e de que somente a alma é boa e que Deus quer a nossa alma. Deus quer também o nosso corpo. Por isso que quando nós pensamos em mordomia cristã, o nosso corpo entra na nossa responsabilidade de cuidar do nosso corpo. E está virando tudo moda e tudo é permitido, e a gente se mete em muitos vícios e coisas viciantes, como fumo, como bebidas, como drogas, e acha que tudo é lícito, tudo convém. Não tem problema. Entra a questão polêmica das tatuagens, e tudo pode, da mutilação e muitas outras coisas. Eu não vou dizer que sou contra qualquer uma dessas, mas vou pensar, trate o seu corpo com respeito, com dignidade. Lembre que há dignidade no seu corpo. Cristo encarnou-se num corpo humano e está à direita de Deus num corpo humano. Eu não posso tratar o meu corpo com desleixo. Eu não posso me entregar à glutonaria e tratar o meu corpo e ser gordo porque eu sinto prazer na comida. Nem ser omisso e não cuidar do corpo, fazendo exercícios físicos, ou tomando remédios de modo adequado, ou remédios prescritos e não por minha conta própria. Eu preciso tratar o meu corpo com responsabilidade. Porque é através do meu corpo que eu expresso quem eu sou. E é através do meu corpo que eu expresso a glória de Deus, a santidade que eu digo que eu tenho. É através do corpo que eu expresso também a minha adoração, pelo meu falar, pelo meu agir, pelo modo como eu me visto. E tem gente que diz, não tem importância, veste-se de modo sensual. Deus quer o coração. Há uma dignidade no corpo, e o modo como eu trato o corpo. O meu corpo é importante, e ele tem que se submeter às regras de Deus. Entenderam, né? Não é meu corpo, minhas regras. Porque o corpo é do Senhor também.
E pertence a esse relacionamento também a uma dignidade no corpo humano. Não corrompamos o nosso corpo no pecado, não entreguemos os nossos membros ao pecado, como alerta o apóstolo Paulo. Mas aí eu quero terminar repetindo a pergunta que eu comecei fazendo. Eu não vou fazer quem é Jesus para você. Eu quero saber quem é o Jesus revelado na Escritura. Quem é Jesus? A sua resposta a essa pergunta diz respeito ao seu futuro eterno. Como eu disse lá no começo, não é o mero conhecimento que salva, mas o conhecimento de Cristo na vida do indivíduo faz diferença para a eternidade. O Cristo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e pôde ser testemunhado que a glória dele é a glória do próprio Deus. Como diz o autor aos Hebreus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Agora pense aí, o que você tem carregado no seu coração a respeito de Cristo é o que não lhe compromete? São aquelas verdades gerais? Ou você tem desejado a completude de Cristo, a perfeição da sua obra, a satisfação da sua obra, a proteção da sua pessoa? Quem é Jesus? Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Você já recebeu Jesus como o seu Salvador? João disse em 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Você já é crente em Jesus? Todo aquele que nele é crente tem a vida eterna, João 3,16. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Verbo se fez carne. Obrigado porque ele tabernaculou entre os homens. Obrigado porque aqueles que o conheceram pessoalmente puderam testificar e ver que havia graça e verdade no modo como ele agia, vivia e falava. Obrigado porque nele espargia a glória que só esparge o Senhor. Obrigado porque o Senhor mesmo se fez carne e habitou entre nós. Obrigado porque fazendo assim o Senhor conhece, ó Deus, o que é padecer. O Senhor mesmo foi tentado em todas as coisas, mas o Senhor é glorioso, não pecou. O Senhor sabe, Pai, que somos caídos e pecadores, que temos pecado. Obrigado porque o Senhor tem compaixão. Obrigado porque no Senhor nós encontramos abrigo e refúgio, proteção e salvação. Obrigado porque o Senhor nos transportou do domínio do pecado e das trevas para o reino do Senhor mesmo, do seu Filho amado, em quem o Senhor se satisfaz. Ó Deus, não deixe que o nosso coração, Senhor, se distraia com as coisas deste mundo e com as sugestões do nosso tempo e esqueça, Senhor, de quem é o Verbo, o Cristo glorioso, o Senhor Jesus. Não deixe que o nosso coração se acostume e trate essa verdade tão gloriosa como algo corriqueiro, Senhor. Que contemplar a Tua encarnação e a complexidade e a completude e a perfeição que há nela e o resultado da obra que o Senhor faz nessa encarnação. Não deixe que nosso coração se acomode, mas nós possamos Te adorar movidos por essa verdade gloriosa, Senhor. E que a gente possa não só Te adorar, mas viver de um modo santo e justo neste mundo, movidos por Tua encarnação, movidos por Tua obra, movidos por Tua glória. Desperta a igreja do Senhor, Pai, a Te amarmos e a agirmos movidos por esse amor, movidos pela verdade gloriosa do Evangelho. Ó Senhor, que as nossas vidas sustentem a verdade do Evangelho e testemunhem ao mundo a glória que há no Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esta manhã, por esta palavra, pelos desafios de contemplarmos a Tua encarnação. Nós Te pedimos graça, pedimos que Teu Espírito nos encoraje para que nós possamos viver neste mundo movidos por essa verdade, testemunhando essa verdade, comprometidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.